primeira coisa que você precisa fazer para reinstalar o software Siga Nestlé é conferir o sistema operacional do computador que vai receber essa reinstalação. É preciso saber se ele é 32 ou 64 bits. Uma das maneiras que você pode acessar essa informação é entrando no painel de controle e aí você busca por sistemas e em seguida confirma aqui a opção sistema. E aí nessa tela que aparece, no caso aqui é o Windows 10 e é 64 bits, ó, o tipo de sistema, ó, 64 bits. Então essa é uma informação muito relevante que você precisa ter em conta, ter certeza qual é o seu sistema, qual é o seu tipo de sistema, para que você faça a escolha dos links que você vai utilizar para fazer a instalação, se vai ser 32 bits ou se vai ser 64. Bem, nessa etapa de agora, em que a gente já sabe, já conhece o tipo de sistema nosso, se é 32 ou 64, então nós vamos instalar o MySQL Server, que é o servidor do banco de dados do Siga Nestlé ou do Siga DPA, dependendo da versão que você vai preferir utilizar. Então, para instalar o servidor, você tem aí duas opções de link. Eu aqui já tenho aqui no meu próprio computador esses dois, que é o MySQL na versão Win64, mas tem a opção 32 também. E aí você tem que escolher que for compatível aí com a sua máquina, né? Uma vez que você abriu, no meu caso aqui, eu vou abrir o 64, e a gente vai iniciar a instalação do MySQL. Eu vou mostrar aqui uma coisa interessante, que a gente tem um manual, um guia de instalação do MySQL 5. Então, você pode ou seguir o passo a passo aqui, que tem aqui no manual, vai olhando as telinhas, ou então pode seguir através do nosso vídeo também. Então aqui nós estamos na tela de instalação do MySQL, a primeira tela, e a gente vai colocando Next, tem que aceitar essas condições dele aqui, depois a opção típica mesmo, e aí a gente manda instalar. E a gente vai aplicando o Next aqui nessas telas subsequentes, e aqui a gente deixa essa opção marcada do Launch, né, que é o auxiliar desse Wizard aqui, aliás, é o Wizard, né, de instalação do MySQL Server. Aqui a gente escolhe a opção Standard e na sequência a opção MySQL 5. Marca esse quadradinho aqui e vai continuando. A hora que pedir a senha, você coloca ROOT em letra minúscula. De novo, ROOT, root. E manda seguir. Aqui nessa tela você manda executar a instalação, né? A gente pode observar que ele já iniciou o serviço e que foi bem sucedida a instalação do serviço do MySQL na máquina. E aí você simplesmente clica no Finish para concluir essa instalação do MySQL Server. Dando prosseguimento aí no nosso trabalho, o próximo programa a ser instalado é o MyODBC. O MyODBC tem também nas opções para Win32 ou para Win64, que é o nosso caso aqui, né? Então, você, obviamente, que não precisa fazer o download dos dois arquivos, baixa só o que for compatível com a sua máquina aí. E aí, você baixando o arquivo, descompacta e instala, tal como nós estamos fazendo aqui. Mantém a opção típica que ele sugere e manda instalar. Essa instalação é bastante simples, bastante rápida e aqui conclui ao clicar no botão Finish aí do final dessa etapa.
Só para os casos em que você tiver o tipo de sistema de 64 bits, então você vai precisar fazer a instalação da BDE. Então, também existe lá no nosso site o link, vai ser um link com um final assim com essa descrição: MySQL BDE win64.zip. Quando você baixar esse arquivo e mandar descompactar, ele vai criar uma pastazinha como essa aqui, ó. E aí dentro da pasta BDE64 você vai ver um arquivo com esse ícone aqui. E aí você executa esse aplicativo. Aí uma vez que ele abre aí para você, ele já vai sugerir esse caminho. Caso não sugira, você tem que especificar assim, ó, C, /invertida, program, espaço, files, ou files, né? E aí, quando você clicar em instalar, no meu caso aqui, como eu já tenho uma BDE instalada no meu computador, então ele diz que eu já tenho uma instalada, que possui na mesma versão, você deseja continuar? Se eu disser que sim, ele vai abortar a operação, né? Mas eu vou colocar não, mas no seu caso aí, você toma essa decisão, se você quer instalar uma atualização da BDE ou não. Isso se já existir uma BDE instalada na sua máquina. Senão, não vai nem aparecer essa mensagem e vai fazer igual está fazendo aqui agora. Está instalando os aplicativos. Aí ele pergunta se deseja criar atalhos. Eu não vou desejar. E aí, pronto, já está concluída também a instalação da BDE. E a etapa da BDE, então, também termina com essa operação. Então, da mesma maneira, nós vamos continuar, mas agora instalando o aplicativo Siga Nestlé. Da mesma forma que a gente teve que escolher entre instalação do MySQL 32 ou 64 ou MyODBC 32 ou 64, também vai ter uma distinção entre a instalação do Siga para 32 e o para 64 bits. Nosso caso aqui é o 64, então nós vamos executar esse instalador aqui. E aí, se for o caso, você instala aí o 32. Na etapa anterior, a gente instalou a BDE para o Win64, mas no caso do quem é 32 não precisa instalar a BDE, porque no próprio instalador do Siga vai instalar a BDE. Eu aqui vou escolher a opção para criar um ícone na área de trabalho. E a gente manda instalar, é bem rapidinho. E uma vez concluída, está concluído o trabalho de instalação do aplicativo Siga. Então agora nós vamos gravar na pasta do MySQL os scripts que a gente precisa para fazer as configurações necessárias, criação do usuário e também para a gente depois carregar o backup que a gente tem da instalação anterior. Nós vamos aqui, esse aqui é o arquivo que você precisa baixar para você criar o usuário aí quando você reinstala o MySQL. Vou abrir esse arquivo só a título de informação. Ele tem só essas linhas aqui, é só isso aqui mesmo que ele tem, que ele não tem mais nada para baixo. E ele faz o que? Ele cria o banco de dados chamado Siga e concede os privilégios necessários para esse usuário que vai acessar o banco de dados, que é o próprio aplicativo do Siga. Então, só para aproveitar, nós vamos também levar para aquela pasta lá que a gente menciona no início, que a gente vai também levar para a pasta bin o arquivo de banco de dados. Esse arquivo aqui, esse backup aqui,
é um backup que eu fiz numa instalação anterior que eu tinha do SIGA. Então vamos supor, eu vou precisar formatar a máquina. Aí eu faço um backup do banco anterior e guardo aquele arquivo de backup, que é um arquivo .sql, igual pode ser visto aqui. Ou então, se eu for instalar numa máquina nova, ou transferir uma instalação de uma máquina para outra, daí então você também pega esse backup do banco de dados lá de uma máquina e instala na outra. Lembrando que você tem a licença de uso do SIGA, sua licença está prevista em contrato, você tem que ver lá se você só tem uma licença, ou se você adquiriu uma segunda licença, enfim. Você tem que continuar respeitando esse número de licenças que você tem para usar o SIGA. Você não pode instalar, porque o número de licenças é proporcional ao número de máquinas que você usa o SIGA. Então, se você não pode instalar em um número maior de máquinas do que você tem em número de licenças. Tem que continuar respeitando isso conforme sempre foi. Então aqui eu vou marcar esses dois arquivos, o do script que você vai baixar na internet, que é esse script _siga.sql, que no caso lá vai estar .zip, e quando você descompactar, ele vai se tornar .sql. E o backup que eu estou jogando aqui é o que você vai ter aí da sua máquina. Você não vai fazer download de um backup de outro computador, de outra empresa, obviamente. Você vai fazer aquele arquivo, vai usar aquele arquivo de backup que você fez aí da sua instalação anterior. E aí, marcados os dois, eu vou mandar copiar. E aí vamos lá para a pasta então que a gente precisa jogar isso lá dentro da pasta bin do MySQL. Então aqui ó, na unidade C dois pontos, você vai em Program Files e depois escolhe a pasta MySQL, MySQL Server 5.5 e a pasta bin. E aqui dentro da pasta bin você manda colar os dois arquivos que você mandou copiar lá da outra pasta, né? Que é o script e que é o backup mesmo que você tem do seu banco anterior. E assim nós vamos para a próxima etapa do nosso treinamento. Nós vamos agora acessar o MySQL Server e para exatamente poder fazer na sequência a leitura do arquivo do script e a leitura do arquivo do banco de dados, do backup do banco de dados. Então, para a gente acessar o MySQL Server, a gente vem aqui no botão iniciar do Windows, talvez sua versão do Windows não é a mesma que a minha aqui, mas o importante é que você procure a pasta MySQL e depois encontre esse atalho aqui para o MySQL 5.5 Command Line Client. E aí, uma vez que você abrir essa tela, vamos olhar aqui na telinha de trás, está escrito aqui, ó. Então a gente vai acessar o MySQL usando a senha ROT. Então vamos lá, ROT, e aí, pronto, aí então pode observar que agora ele já está dentro do MySQL, do servidor do MySQL. Então agora nós vamos ver como fazer o search, ou seja, como fazer a leitura do arquivo de script que a gente baixou lá do link que você tem acesso no nosso site, o link que é correspondente ao arquivo script_siga.zip, que, como a gente já falou, depois de compactado fica .sql. Então, voltando na tela que a gente estava, que é essa tela do MySQL, então nós vamos escrever simplesmente assim, ó, source, escreve o nome script_siga, que é o nome do arquivo, .sql, e coloca um ponto e vírgula depois, que é necessário aí para o MySQL entender o comando. E aí quando você aciona a tecla Enter, ele faz a leitura do arquivo e
e dá aí que foi realizado, né? Os comandos foram realizados. E aí com isso a gente conclui essa etapa do source do script. E agora, por fim, nós vamos fazer a leitura, que é esse comando source dentro do MySQL, significa que é para ele ler o que tem dentro de algum arquivo, né? Nós vamos fazer a leitura do arquivo do seu backup, do seu arquivo, sua cópia de segurança do banco de dados que você tinha instalado na máquina antes de formatar ou quando na máquina anterior, na máquina antiga. A gente só menciona aqui ou reinstalando nova base de dados, mas é assim. Para você reinstalar nova base de dados, vou voltar aqui naquela tela do Explorer, lembrando que a gente jogou para dentro dessa pasta bin os arquivos do script e do backup do banco, né? Se acaso você quer reinstalar e começar do novo, começar tudo de novo o seu banco de dados, então você deve buscar nos arquivos que foram enviados quando você comprou o SIGA, que você certamente vai ter um arquivo chamado SIGA, dependendo da versão MySQL 4 ou MySQL 5, .sql. Você pega aquele arquivo aquele .sql lá e coloca aqui na pasta bin, ao invés de colocar esse arquivo do backup aqui que a gente está destacando. Então, aí, no lugar de ler o backup nessa etapa, então você faria a leitura do arquivo original da instalação do SIGA quando você adquiriu o SIGA. Então, no caso aqui, nós vamos fazer a leitura desse backup que estou simulando aqui que eu, por exemplo, fiz um backup antes de formatar minha máquina, acabei de formatar, reinstalei todos os programas de novo, MySQL, MyODBC, instalei de novo o SIGA, já fiz a leitura do script para criar o usuário do SIGA e agora vou voltar naquela tela, deixa eu mudar o tamanho dela aqui para ficar mais fácil. Então aqui agora, após ter lido que a gente fez aqui, onde está o mouse é o source, script SIGA, nós vamos fazer o source backup SIGA underline 08 traço 08 traço 17.sql. Igual esse nomezinho aqui, ó, backup SIGA, tem que ficar igualzinho o nome que está lá no arquivo que a gente gravou na pasta bin. Aí quando eu der o comando aqui, ele vai ler toda a informação que está lá no arquivo, ou seja, eu estou reinstalando o MySQL e refazendo o conteúdo do banco de dados que eu tinha antes de formatar a máquina, ou na máquina velha e agora estou passando para uma máquina nova. Então, ao final dessa leitura, a gente acaba de concluir essa etapa que a gente chamou aqui de fazendo o source do backup do banco de dados anterior. Então, na penúltima etapa do nosso passo a passo de reinstalação do software SIGA Nestlé, nós temos que fazer um trabalho lá no painel de controle. Então, assim, eu aqui vou acessar dessa maneira, vou escrever painel de controle aqui e talvez na sua máquina vai estar diferente conforme a versão do Windows. Mas a minha ferramenta administrativa fica aqui dentro de sistemas. E aí, também, dependendo da sua versão, não vai estar escrito fonte de dados, conforme a gente está descrevendo aqui. Painel de controle, ferramenta administrativa, fonte de dados ODBC, costuma ser. Mas, dependendo da versão, já aparece direto esse nome aqui, ODBC Data Source. Que Data Source, na verdade, em inglês é fonte de dados, né? Então, eu vou abrir então minha fonte de dados ODBC e ao clicar em adicionar,
aparecem essas opções aqui para mim. Na sua também pode aparecer diferente. O importante é que você escolha MySQL ou DBC 5.1 Driver. Aí, ao clicar em Finish, ele pergunta o nome da base, a gente coloca SIGA mesmo. O servidor é o localhost. O usuário é o próprio SIGA. A senha é o joguinho da velha número 1000. O nome da base é SIGA mesmo. Se você quiser clicar aqui no botão teste, é importante que aí você já fica sabendo se a conexão foi realizada com sucesso. E aí pode ir fechando essas telas usando o botão OK, pode fechar tudo. E com isso também está concluída essa etapa de criação da fonte de dados ODBC. Então a gente chegou na última etapa da nossa reinstalação, em que a gente vai fazer o desbloqueamento e depois já vai executar o aplicativo em si, retornando ao funcionamento normal que você já tinha. Eu vou minimizar essa tela aqui da abertura para acessar o meu atalho aqui, o meu atalho do SIGA. Observa que nesse atalho, que é essa garrafinha branquinha, que representa uma garrafinha de leite, né? Ela vem com esse brasão aqui, com esse desenho azulzinho e amarelo. Esse desenho não é do ícone, do nosso ícone, e sim, ele simboliza que o SIGA está abrindo como administrador. Se para você aparece só essa garrafinha, e não aparece esse desenho, é sinal que você precisa fazer uma conferência. Talvez pela versão do seu Windows não vai mesmo aparecer isso daqui. Mas de qualquer maneira, se não tiver, você precisa vir com o botão direito do mouse sobre o atalho do SIGA. E aí vem em Propriedades. E aqui na aba de compatibilidade, você confere se ele está traduzindo aqui esse escrito em inglês, significa executar o programa como administrador. Essa opção precisa estar marcada. Se ela não estiver marcada, você marca e manda aplicar o SIGA para que o funcionamento seja correto, seja adequado. Você precisa executá-lo como administrador. E aí, então, uma vez que você já marcou essa opção, você pode dar OK. E aí, eventualmente, dependendo da sua versão do Windows, pode continuar não aparecendo esse desenho azul e amarelo aqui que eu estou passando o mouse. Mas tudo bem, porque você já sabe que lá ficou marcado como executar como administrador. Então tá, a primeira vez que você abre o SIGA, ele vai, ou melhor, a primeira vez que você executar e que clicar no botão lançamento coleta, ele vai informar que ele gerou um código aqui de licença que está indisponível. Se acaso a versão do seu SIGA aí tiver assim, para adquirir uma licença para essa máquina, por favor, contate a Unis Agroinformática, você pode desconsiderar essa mensagenzinha, que você não precisa fazer contato conosco. Você pode simplesmente ir lá naquele espaço do nosso site que você recebeu o login e senha para acessar. Lá mesmo você vai poder gerar um código de desbloqueio para esse número de licença que você tem. Nesse nosso exemplo aqui a gente já tem um número para desbloquear essa licença. Mas então, lembrando que você gera isso lá pelo site, você não precisa depender de contactar a Unis Agroinformática se você já recebeu o login e senha para acessar o site. Então, eu informo aqui o número que foi gerado lá, a contrassenha que foi gerada, e aciono a tecla Enter para que ele concretize essa liberação dessa licença. Ele pede que a gente reinicie o software. Você dá OK, fecha o programa e reabre o programa. Uma vez que a gente reabriu pela segunda vez, ao clicar no botão lançamento coleta, ele já volta a apresentar a tela para a gente continuar fazendo os lançamentos
controle da rastreabilidade. A gente espera que tenha dado tudo certo aí para você na instalação. Te deseja boa sorte e bom trabalho. Até mais!